Bom dia, amada igreja, a paz e a maravilhosa graça de Deus estejam com todos essa manhã. Eu gostaria de pedir os irmãos para poder abrir suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Já está projetado também. Vamos lá? Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, a lepra. Numa de suas campanhas militares, os assírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria de sua lepra. Então Naamã comentou sua informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei da Síria. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também o rei da Síria a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei da Síria leu a carta, irritou-se de sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida, para que ele me envie o homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como procuro motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída, e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abame e Farfar de Damasco não são melhores do que todos das águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se deles, aconselhou: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não tereis realizado, quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu-se, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Senhor meu Deus, fala conosco em nossos corações nessa manhã, a começar através da minha Bíblia, da minha vida, para que nós, Senhor, possamos ter um direcionamento
nesse ano de 2025, deixando para trás, Senhor, aquilo que aconteceu de ruim em nosso ano de 2024, restando simplesmente as coisas que possamos nos edificar. Nos orienta, nos capacita, e que o seu Santo Espírito possa nos restituir e nos tornar cada vez mais parecidos como um varão perfeito que é Jesus. Amém. Meus irmãos, essa mensagem nasceu no meu coração num estudo de um EBD. Estávamos estudando sobre a cura do filho de um oficial. E Jesus, ele dá uma ordem àquele filho do oficial, e ele tinha que aplicar fé e obedecer aquilo que Jesus havia falado. E aqui nós temos um general, um homem de alto escalão da Síria, recebendo uma orientação através de uma menina, não se sabe o nome dela, mas ela foi colocada ali na Síria, através da ação de Deus naquele momento, para poder simplesmente restituir a saúde daquele homem, e ele desce para Israel, para poder ter sua cura. Só que no momento que ele chega até o profeta Eliseu, ele fica indignado, porque Eliseu não vai ter um encontro com ele. Manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele fica indignado, poxa, se era para poder fazer isso, eu mergulhava lá onde eu estava mesmo. Então os servos dele virou: Senhor, se não fosse algo muito maior, muito mais difícil, o senhor não faria? Sim, claro que eu faria. Então por que não pode fazer o fácil? Por que não dá para o senhor fazer o fácil que está aqui para poder ser feito mesmo? Então ele resolveu, voltou atrás e mergulhou 7 vezes no Jordão. E o que eu quero trazer nessa manhã, e que tem me incomodado durante esse início de janeiro, é: o que nós precisamos nos lavar daquilo que nos impede de entrar naquilo que Deus tem para nós. Nós temos um ano de 2024 que foi muito difícil para todo mundo. Só nós sabemos como foram as nossas batalhas, a começar na minha vida. Eu tenho batalhado agora em relação à saúde, tendo que fazer uma mudança completa na minha alimentação, né? Algo que eu não esperava. Fui ver lá o pessoal lá na ceia, lá na virada de ano e no Natal, e eu tendo que regular exatamente aquilo que eu precisava ou não comer. Mas é algo que precisava ser feito na minha vida, porque eu sou pai e eu sou o espelho da minha filha, e ela precisa ter uma boa imagem daquilo que eu estou me alimentando. Isso a gente precisa carregar para nós. Quais são os nossos mergulhos que precisamos lavar no nosso Jordão, para que a gente possa entrar naquilo que Deus tem para nós? Eu identifiquei 7 possibilidades de mergulho ao analisar e meditar na palavra. Eu gostaria que a gente pudesse, à medida que fôssemos lendo, também você trazer isso para o seu coração e identificar no seu coração o que precisa mudar na sua vida para que você possa entrar no ano de 2025 no direcionamento daquilo que Deus tem para você. O primeiro mergulho é em relação à humildade. Nós temos aqui diante de nós a história de um general que ele desce do seu posto e ele está à mercê de um homem que ele nunca viu, um cara que simplesmente vira para lá, vai lá e se banha nesse rio imundo para que você seja curado. No primeiro momento ele não quis fazer isso, ele falou: não, vou mergulhar nesse rio imundo, não tem jeito. Mas mesmo assim, ele se desfez do seu orgulho e mergulhou, para que a gente
entender sobre se humilhar, a Bíblia fala que nós somos um povo de dura cerviz. Nós custamos a nos curvar, muitas vezes naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes Deus precisa quebrar a gente, virar caco, para Ele poder construir coisa nova. Não é assim a passagem do oleiro? Precisa muitas vezes nos refazer para poder construir coisa nova. O nosso orgulho é muito grande e muitas vezes nos impede que a gente possa entrar naquilo que Deus tem para a gente. Custamos muitas vezes a entrar com um telefone com alguma pessoa e pedir ajuda. E muitas vezes nos surpreendemos com a ajuda que nós temos de pessoas às vezes inesperadas. É claro que muitas vezes o Espírito Santo, ele toca em pessoas assim que você não está nem esperando, e naquele momento que você está passando por uma dificuldade, talvez o seu telefone toca, ou então a campainha da sua casa toca. Mas precisamos nos despir do nosso orgulho, ser mais humildes em relação a Deus, para que a gente possa entrar naquilo que a gente tem. Que a gente possa, no ano 2025, testar e cada vez mais nos despir desse orgulho e sermos mais humildes. Se precisar, chama. Se precisar, mas ninguém. Não, mas não importa. Ajoelhar, pedir a Deus. Vivemos uma sociedade muitas vezes rápida, onde nós queremos as coisas muito rápido e esquecemos de nos voltar diante de Deus. E eu vou te ser sincero, quantas vezes na força do braço eu tentei fazer as coisas e nunca deu certo. Quantas e quantas vezes. Mas quantas e quantas vezes e quantas coisas que eu tenho hoje, que eu conquistei hoje, foram frutos de orações, muitas vezes de madrugadas, aonde a lágrima descia, aonde o Espírito Santo incomodava, e ali era só eu e ele, era só eu e Deus. Ana Luísa dormindo, a Gisele já estava em Nárnia há muito tempo, e por aí vai. Mas precisamos ser mais humildes diante de Deus. Abrir nossos corações para que a gente possa entrar naquilo que Deus tem para nós. O primeiro mergulho, então, é da humildade, que possamos cada vez mais ser humildes e abrir mão do nosso orgulho. O segundo mergulho é da fé. Naamã, independente daquilo que ele talvez negava dentro do seu coração, ele aplicou fé na palavra daquele homem. E a Bíblia é bem certa quando ela diz: o meu justo, ele vive pela fé. É assim as palavras de Deus com Abacuque. Abacuque estava dentro de uma realidade onde Deus mostrava para Abacuque: Abacuque, eu vou levantar um povo para poder julgar o meu povo. Então Abacuque vira para Deus e fala: Senhor, como que o Senhor vai levantar um reino pior para poder julgar o seu povo? Aí Deus vira para Abacuque e fala: mas é isso que eu vou fazer. Mas não, Abacuque, não se engane que eu não vou julgar eles. Eu vou julgar também esse povo. Eu vou julgar os assassinos. Só que dentro daquilo que eu estou fazendo, Abacuque, o meu justo, ele vive pela minha fé, pela fé em mim. Sentença crucial, capítulo 3 de Abacuque. Mesmo que a videira não floresça, mesmo que não haja gado no campo, eu estou no controle de todas as coisas. Um resumo daquilo que Deus está falando com Abacuque.
O apóstolo Paulo, em Romanos 1,17, vai falar a mesma coisa. Independente da situação que você esteja vivendo, quando você não acha mais saída para nada, o justo, ele vive pela fé. Mas como que é isso? Como eu tenho uma situação agora que eu não consigo resolver, eu não tenho meios humanos para poder resolver isso. Aí Deus vira, é claro, agora é que eu entro. O meu justo, ele vai viver pela fé em mim, pelo aquilo que eu estou passando para ele. Então Naamã, ele aplica a fé. Assim como aquele oficial que teve aquele encontro com Jesus e andou quilômetros em quilômetros sem saber se o filho estava curado, ele aplicou a fé. E precisamos mergulhar no ano de 2025, aplicando cada vez mais a nossa fé em Deus. É você entender que é você dar o passo sem você ver o chão. Eu lembro de uma propaganda do desodorante Rexona, que ele é um exemplo escancarado da aplicação de fé para todo crente. A pessoa era um desodorante Rexona invisível, então a pessoa ia correndo, e quando você não via nada, ele ia passando como se fosse uma ponte, ele passava no ar, correndo pela ponte. O avião parado, todo mundo com a porta aberta, a pessoa ia descer do avião e ia descendo como se fosse uma escada, mas não tinha nada. É o exemplo, assim, categórico, do que é a fé para o crente. É você pisar onde você não está vendo o chão. É você crer em Deus de uma tal maneira que o chão você não está vendo, mas é ali que você vai pisar. Essa realidade eu não estou vendo saída, mas é ali aonde Deus aplica a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas. Isso é fé. Então Naamã, ele aplicou a sua fé naquele mergulho. Era o segundo mergulho, ele ainda tinha 5 pela frente. Nós estamos nos primeiros dias de 2025. Ainda tem muito mais pela frente. Esse ano vai ser vai. Mas eu tenho fé em Deus, que Ele vai estar comigo. E Ele não vai me desamparar nesse ano de 2025. O terceiro ponto e o terceiro mergulho é da obediência. Como que nós, muitas vezes, nós precisamos aplicar isso. Eu tenho uma criança de 10 anos e às vezes é difícil demais obedecer. E assim como a criança de 10 anos que eu tenho, quantos de nós somos como a criança de 10 anos para Deus? Deus vira para nós, dessa maneira é melhor. Não, Senhor, eu vou fazer desse jeito, Vai lá e quebra a cara. Muitas vezes precisamos passar por isso para que a gente seja moldado. Mas não é mais fácil obedecer a palavra? Não é isso que Samuel fala com Saul? Samuel deixa uma ordem com Saul, fala, não, sai daqui, fica quieto aqui, que eu vou resolver isso. Quando ele volta, Saul tinha feito um monte de sacrifício, de homenagem a Deus. Ali, Deus vira e fala, eu estou tirando o trono de Samuel, ou de trono de Saul. Saul então vira para Samuel e fala, por quê? Eu estou aqui fazendo sacrifícios em favor a Deus. Filho. É melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós não obedecemos. Eu lembro das palavras do pastor Ailde. Ele foi meu professor, além de ser pastor nosso, ele foi meu professor no seminário. E ele falava uma coisa bem interessante nas aulas. O mundo precisa de mais orelhas. Aí a gente falava, brincava com ele, pastor, o mundo está precisando de mais orelhas para quê? Para poder puxar? Não, Wagner, para poder escutar. Nós não obedecemos, nós não sabemos escutar as palavras que vêm de Deus. Nós queremos resultados imediatos,
na força dos nossos braços, mas não obedecemos aquilo que Deus tem para nós. E aqui, terceiro mergulho, eu fico imaginando Naamã. Será que isso vai dar certo? Será que eu preciso mesmo passar por esses mergulhos? E ele vai, mergulha pela terceira vez. Precisamos obedecer às palavras de Deus em nossa vida. Às vezes, muitas coisas que achamos que são para a nossa morte, é para o nosso bem. Achamos que Deus, por que Deus, o Senhor está fazendo isso comigo? Obedeça, meu filho, que eu estou vendo lá na frente aquilo que tem para você. É como a gente pega esses tapetes caros e bonitos, aonde na frente está tudo lindo. Está tudo lindo. A nossa vida é quando a gente olha pelo tapete. Gente, está tudo bagunçado, como é que eu vou fazer isso? E Deus de frente para o tapete está falando, meu filho, eu estou vendo a obra completa. Confie em mim, obedeça. Ah, mas está tudo bagunçado, eu não sei o que fazer. Filho, obedeça. Eu estou vendo lá na frente na sua vida. E precisamos aplicar cada vez mais no ano de 2025 essa obediência. Que possamos ser obedientes às palavras de Deus em nossa vida. O quarto mergulho, esse aqui é complicado até para mim. Paciência. No meio de uma sociedade tão rápida, que precisa das coisas tão ágeis, aonde os meios de comunicações são tão fáceis de ser acessados, aonde principalmente os adolescentes agora, os jovens, aonde tem tudo na palma de uma mão, ter paciência para você entrar naquilo que Deus tem na sua vida é um exercício bem grande. Digo eu, membro do grupo talvez mundial dos que têm ansiedade, ter paciência é um exercício grande. Contar muitas vezes com coisas que vão acontecer lá na frente e a gente quer o resultado agora. Precisamos ter paciência no Senhor. E a Bíblia também fala isso. Fala do paralítico no tanque de Betesda, onde ele passou 38 anos deitado no tanque, esperando que alguém... Eu fico imaginando ele. Será que é hoje? Será que é hoje? E não era. E não era. E a gente precisa ter mais paciência nas coisas que Deus tem para nós. Às vezes a gente, muitas vezes, como eu falei, quer resultados rápidos. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim. O ministério de Jesus começou com 33 anos. A última menção dele anteriormente, ele estava com 12. Dos 12 aos 33 não há referência nenhuma de Jesus na Bíblia. Paciência. No primeiro milagre dele, as bodas de Caná, ele vira para a mãe dele e fala, não é minha hora, vai chegar a hora. Ainda não está no tempo. Tudo tem um tempo determinado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu gosto muito de usar o exemplo da minha menina em alguns casos. E ela, em relação à paciência, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, até para poder viajar. Praticamente viajar, a gente acaba tendo que avisar para ela para onde a gente está indo, quase na hora de sair. Teve vez ela não conseguir dormir, e as roupas tudo preparadas, as malas prontas no carro, 3 e pouca da manhã, a gente ia sair umas 4, 5 horas por aí da madrugada, 3 e pouca da manhã. Eu acordo com a Gisele dando um grito dentro do quarto. No escuro, a Ana Luísa, com o cabelo todo espalhado pelo rosto afora, de camisolinha,
no meio do quarto. Mãe, pai, estou conseguindo dormir não. Aí eu que não consegui dormir depois. Porque ela estava impaciente com a viagem. Porque ela não conseguia dormir, porque ela estava ansiosa porque ia viajar. Teve vezes ela teve febre, porque ela ia participar de uma apresentação de balé, e isso era num domingo, e na quarta, quinta-feira ela já teve febre por causa da apresentação. Ansiedade. E precisamos ter paciência, cada vez mais no Senhor. E que a gente em 2025, talvez a gente não esteja vendo o resultado daquilo naquele momento. Aguarda o teu coração em Deus. Mergulhe na paciência quantas vezes for necessário. Coloque suas ansiedades em Deus. Com certeza Ele está no controle de todas as coisas. O quinto mergulho. Aqui a gente está chegando perto. São 7, ele está indo para o quinto. Eu imagino no coração de Naamã a esperança que ele estava tendo. Quantos de nós, ao ponto de chegar próximo daquilo que Deus tem para a gente já chega assim, já chega a respirar aquilo que está acontecendo. Precisamos ter mais esperança nas palavras de Deus em nossa vida. Às vezes, como eu disse, coisas que aconteceram, que foram faladas lá atrás conosco, continuamos com esperança e agora nós estamos colhendo fruto. Que a gente possa ter essa esperança. Eu fico lembrando da história da mulher com fluxo de sangue, aonde ela teve a esperança de tocar nas vestes de Jesus e ela foi curada. O que levou aquela mulher a ir até o encontro com Jesus era a esperança que ela poderia ter aquela cura. Nutre dentro do seu coração aquilo que Deus tem para você e tenha esperança naquilo que foi falado. Nós temos muitas pessoas falando, que esse ano vai ser difícil, esse ano a economia não está boa, esse ano tem isso, esse ano aquilo. Tenha esperança em Deus, naquilo que Ele tem para você. Não fique preso aqui às informações daquilo que é passado para você no dia a dia. A sua esperança é em Deus. Eu, durante um bom tempo, antes de sair para poder trabalhar, eu gostava de ver os primeiros jornais do dia, o Zero Hora, o G1, aonde eu abandonei aquilo. Eu já saía para trabalhar com angústia enorme. Pelo amor de Deus, vai todo mundo morrer desse jeito. Na época da pandemia, então, gente, está todo mundo morto. Não é possível. Não tem esperança para mais ninguém. E a gente, às vezes, esquece de ter esperança naquilo que Deus tem para nós. Nós temos aqui o Naamã, que durante um bom tempo ele estava ali mergulhando. E eu fico imaginando o quanto que o coração dele estava esperançoso à medida que estava acabando aqueles mergulhos para ele poder estar curado. Que a gente possa em 2025 mergulhar no mergulho da esperança em Deus, para a gente poder entrar naquilo que Deus tem para nós. O sexto mergulho é aquilo que muitas vezes nós não fazemos, que é a da renúncia. Às vezes a gente, eu posso mexer em tudo isso, mas isso aqui, eu preciso disso aqui mais um pouco. Eu preciso disso. E a Bíblia fala que aquele que roubava, não rouba mais, fazendo com as tuas mãos a tudo aquilo que é bom. A gente precisa renunciar
muitas coisas que a gente acha que faz muito bem para nós, e muitas vezes, é a tampa do nosso caixão. Não foi assim com a história do jovem rico, aonde ele tem um encontro com Jesus, e ele, Senhor, meu irmão, eu faço tudo direitinho, tá, beleza, faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem, e dá para os pobres. Jesus sabia o que estava no coração daquele jovem rico, e ele não conseguiu renunciar o valor das riquezas, que era o que tinha mais pesado dentro do seu coração. Precisamos renunciar, sim. Se for preciso, o que for, a gente precisa renunciar nesse ano de 2025. Abrir mão, para que a gente possa receber coisas maiores e melhores de Deus. Que a gente possa mergulhar no mergulho da renúncia. E o último mergulho. Eu imagino como que foi no coração de Naamã o último mergulho. E quando ele se levantou, a restauração. Quantos de nós já tivemos em nossas vidas coisas que foram restauradas? Muitas vezes coisas que recebemos de Deus 3 vezes mais da porção daquilo que a gente tinha. Fomos restaurados, tivemos muitas vezes nossas vidas todas bagunçadas antes de conhecer o nosso Senhor Jesus, e fomos restaurados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E falamos assim, vai começar um ano novo. Que seja um ano novo. Que 2025 seja um ano da restauração, da sua restituição, daquilo que foi perdido, venha 2, 3 vezes mais. Mas você tem que passar pelo processo. Naamã, ele precisou passar por um processo de 7 mergulhos. Foi demorado, não foi de um momento para outro. Nós temos 12 meses pela frente. Talvez a sua restituição, a sua restauração, não seja de um dia para o outro. Mas você vai ser impaciente nesse ponto? Você não vai obedecer às palavras e o direcionamento de Deus nesse ponto? Você vai abandonar a sua fé só porque você não viu os resultados daquele momento? Entenda que, se é para começar novo, pode ter certeza que restauração e restituição Deus tem para todos nós. O jovem Eutico estava num nível mais alto, numa janela, aonde, numa pregação de Paulo, ele vai e cai daquela janela. A Bíblia fala que Paulo, ao chegar perto do jovem Eutico, constatou: esse rapaz não está morto, ele ainda vive. E a Bíblia fala que ele foi carregado até a casa. Deus tem restituição. Deus restituiu a vida daquele homem. É claro que ele não foi para casa sozinho, ele teve que ser amparado, ele não foi com as próprias pernas. Às vezes, Deus precisa te quebrar, fazer você passar por um deserto, entender que a terra é prometida. Você tem que passar por esse processo, e é necessário, para Deus ver aquilo que tem dentro do seu coração. Mas pode ter certeza, restauração e restituição Deus tem para todos nós. Basta acreditar no processo, basta entender que
todas as coisas estão nas mãos de Deus e dentro do seu controle. Concluindo, a história de Naamã nos lembra de que a obediência e fé em Deus são fundamentais para recebermos suas bênçãos e entrar no ano de 2025 focado naquilo que Deus tem para nós. Dispostos a confiar e obedecer. Muitas vezes não vamos entender aquilo que está acontecendo. Hebreus 11:6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que ele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Consagre a sua vida, a sua família, a sua casa aos pés do Senhor, todos os dias de 2025. Tenha fé nele, nos seus caminhos e naquilo que ele está preparando para você. 1 Pedro 5:6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem um ditado popular dizendo: os humilhados serão exaltados. Não é bem assim não. Humilhe-se diante de Deus, entregue o seu coração a Ele, para Ele poder te exaltar. Não é bem assim o ditado não. Tem gente falando a quatro ventos aí, os humilhados serão exaltados. Olha lá, não vai nessa não. Isaías 55:8 diz: afinal, os meus pensamentos são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que você tem na sua vida, o que você tem de pensamento na sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus já está pensando muito mais além. O que você planeja pela sua vida, Deus já está planejando muito mais. Vai te colocar em locais estratégicos para você poder ser bênção e abençoador. Para que a honra dele seja colocada naquele lugar e o nome dele seja exaltado. Para isso que ele trabalha. Para que possamos ser peças para abençoar a vida de outras pessoas. É isso que quer dizer a bênção. Ah, eu sou abençoado, sim, quando você trabalha a bênção na vida de outras pessoas. 2025 tem tudo para muitas pessoas ser um ano difícil, mas nós, independente daquilo que esteja acontecendo, nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece e é Ele que vai nos levar em pastos verdejantes para aquilo que Ele tem para nós. Amém? Senhor, meu Deus, coloco, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs aqui dessa igreja. O Senhor sabe, Senhor, as lutas e as batalhas de cada um, que cada um enfrentou nesse ano de 2024. Eu coloco o ano, Senhor, dessa comunidade local, de cada um deles, em Tuas mãos. A começar também pela minha vida, dos nossos líderes, nossa liderança. Que a gente possa, Senhor, nos mover cada vez mais, Senhor, no Teu cuidado, no Teu agrado, no Teu pastoreio. Conduza-nos, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. E nós sabemos, Senhor, que independente daquilo que nós estamos vendo naturalmente e fisicamente,
nós sabemos que espiritualmente o Senhor está conduzindo todas as nossas vidas em algo muito maior, muito melhor. E eu creio, Senhor, nas tuas palavras em Apocalipse, dizendo que um dia o Senhor vai estar diante de nós e nós estaremos diante de ti. E ali naquele momento não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, porque todas as coisas foram passadas e tudo se fez novo. Eu coloco, Senhor, nosso ano de 2025 em tuas mãos. Que seja conforme a tua graça e a tua misericórdia. Confiamos no teu cuidado. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. E para a glória do teu reino nessa terra, para tudo sempre. Amém? Os irmãos se coloquem de pé nesta hora. Vamos estar encerrando com louvor ao nosso Deus, e que possamos ter um domingo, um excelente domingo na presença dEle, uma excelente semana na presença dEle. Eu vou pedir para você meditar nesta canção, o porquê que você existe, porquê que você está nesta terra, debaixo dos propósitos de Deus. Amém? Vem o Senhor, vem